Redação Estúdio Jornal com Café da Manhã, as primeiras notícias do dia, para você ficar bem informado, hoje com uma entrevista especial com Ricardo Wagner, para podermos nos situar diante deste contexto de dificuldades enfrentadas a nível nacional, que acaba afetando todos os setores da economia e também da sociedade em geral, e vamos conversando, procurando entender e também discutir caminhos aí para o futuro. Ricardo, diante de todo este quadro que a gente comentou, da paralisação dos caminhoneiros, que não é mais só dos caminhoneiros, há uma manifestação geral da sociedade, um inconformismo, também das potencialidades do Vale Taquari, seus desafios, essa vacância de lideranças por aqui. Em meio a tudo isso, você se coloca como pré-candidato a deputado federal. É um grande desafio. Eu nunca tinha construído nada, na verdade, há uns 30 anos atrás, mesmo sendo assediado bastante em função que meu pai foi um prefeito de Estrela, Guinter Wagner, né, que foi um prefeito de Estrela. Creio que ele fez uma ótima legislatura, né? Foi ele que asfaltou a cidade de Estrela, fez o saneamento, fez toda a entrada de Estrela, né? Fez as rótulas de Estrela, fez o parque, né? Foi ele que fez verdade. o parque. Fez o parque. Uma das questões assim que mais me chama a atenção da época, que era muito difícil ali transitar pela Trans-Santa Rita. Também. E ele conseguiu aí negociar com um dos governadores mais enérgicos que esse estado já teve, foi Alceu Colares. Isso. Ele era amigo pessoal. Manteve ali uma boa relação com Alceu Colares, depois com o Brito, né? Isso. Era um homem que conseguiu dialogar. Bem isso, exatamente. Né? Então, como o pai tinha um acesso, meu pai tinha um acesso, ele conseguiu, inclusive, eu acho que num ano ele trouxe 3 vezes o governador para a Estrela aqui, ou seja, foi um fato inédito, né, que aconteceu. Nos 120 anos de Estrela, ele trouxe o Brito para a inauguração do Parque Princesa do Vale. Exatamente, foi ele que fez, inclusive... Ele fez um desafio, porque ninguém queria aquela área de terra, um banhado, aquilo lá. Era até um lixão. Era um lixão, exatamente. E transformou aquele lugar no que é o parque. Então, logicamente, e tendo a formação que eu tenho, porque eu fiz faculdade de administração, sou pós-graduado em administração estratégica, né, depois em engenharia da produtividade, depois fiz um mestrado em engenharia estratégica e, por fim, um doutorado na área de liderança. O que acontece é que meu pai, sendo um prefeito aqui, eu estando lá em Teutônia, morando lá, porque eu fui para trabalhar, houve muita assédio. Inclusive, ex-prefeitos vieram falar comigo de que me convidar, na verdade, disseram: Ricardo, nós não vamos nem discutir dentro dos partidos, tu vai ser o candidato de todos os ex-prefeitos de Teutônia. Mas eu tinha tomado uma decisão no passado de, por um bom tempo na minha vida, não me envolver com política, mesmo tendo sangue político nas veias. Mas agora, diante das situações e recebendo um chamado forte mesmo, então me coloquei à disposição, né, para representar o Vale do Taquari diante da Câmara em Brasília e trabalhando. E aí que eu tenho talvez aquilo que nós estávamos falando agora, que nós temos grande problema do Vale do Taquari não eleger algum deputado federal, representantes lá, porque não votam em peso, é um problema, porque isso o Vale do Taquari perde. Cada vez que nós votamos em alguém fora daqui, nós perdemos, ou seja, nós estamos dizendo que o Vale do Taquari está perdendo, ou seja, delegando poder para outros, né? Logicamente que todos podem ter seus candidatos, mas essa é uma realidade, né? O Vale do Taquari... às vezes por troca de migalhas. Então, o Vale do Taquari, ele é importante que ele tenha o seu representante lá, né? E tendo o seu representante, traz força para a nossa região, e isso que é fundamental. Então, em função disso, em função de toda a visão que eu tenho, em função da minha índole, da minha história, do meu histórico de liderança na minha cidade, onde eu moro, e do histórico de liderança da minha família, que é daqui de Estrela. Também meus familiares de Lajeado, que são o Nelson Egers, a Aline, que hoje é a presidente da CIL, inclusive, né, minha prima,
porque foi meu avô que desenvolveu a Fruc lá toda. Então, em função de todas essas características aí, me coloquei à disposição e para que, diante de toda essa pressão sobre os políticos, porque hoje é um desafio, alguém que se coloca à disposição assim é um desafio. E uma coisa importante de que, vamos dizer assim, eu, como tenho uma representatividade em algumas áreas a nível de Estado, eu consegui sair daqui do Vale do Taquari, tendo essa representatividade fora do Vale do Taquari, eu tanto recebo votos, espero receber votos do Vale do Taquari, como pretendo receber votos do fora do Vale do Taquari também. Ô, Ricardo, não basta saber das nossas características históricas e culturais. Não basta ficar assim observando as dificuldades e ficar numa situação cômoda, apenas fazendo crítica, mas chega um momento que tens que decidir, te colocar à disposição e fazer alguma coisa. Na Bíblia tem uma história muito interessante. É uma história que talvez represente exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sem denegrir a imagem de ninguém, mas nós sabemos que o que está acontecendo, por aquilo que nós vemos, tanto da justiça acontecendo, tanta gente envolvida com questões de justiça lá. Então, na Bíblia tem uma história interessante. Então, alguém precisava governar a floresta, Qual era a árvore que governaria a floresta? Então, pediram para um pinheiro, que era uma árvore imponente, para ver se ele poderia governar. Ele disse, não, eu não posso, não tenho outras coisas que fazer, eu tenho que cuidar das minhas coisas que tem. Então, pediram depois para uma árvore frondosa também, para uma outra árvore, eu acho que foi uma amendoeira, não me lembro certo qual foi, que era uma árvore frutífera e quem sabe tu governas sobre nós, que tu é uma árvore frondosa, uma árvore bonita também, uma árvore... E ela disse, não, eu também estou muito ocupado com as minhas coisas, fazendo meus frutos e assim por diante. E daí, como ninguém queria, o espinheiro disse, como ninguém quer, o espinheiro disse, eu posso ser o representante, o governo desse território. Na verdade, parece que a nossa sociedade está vivendo isso hoje também. Então, se o pinheiro, se o amendoeiro não se colocarem, o espinheiro vai se colocar e vai governar sobre todos. Tudo que o mal precisa para se proliferar é que os bons se calem. Então, em função disso, eu não digo que eu sou melhor ou pior que qualquer um. Ricardo, eu tenho meus valores, eu tenho a minha história, eu tenho minha índole, eu tenho uma história de família, eu tenho uma formação. Ou seja, eu tenho uma história que me diz quem eu sou. E essa história que me diz quem eu sou, ela também aponta para quem eu vou ser. Porque essa é uma das coisas mais importantes, porque as pessoas precisam ter essa confiança. Ô, Ricardo, como que a sua família são de empreendedores, grandes empresários, isso, grandes empresas, Como o seu pai, o senhor Günther Wagner, também seus demais familiares, receberam essa decisão sua? De dizer, não, agora é o pior momento da história do Brasil, aí o Ricardo aparece com essa ideia, eu quero ser, ou vou ser, eu quero contribuir com o meu país. Primeiro foi uma surpresa, em termos uma surpresa, porque, de certa forma, como existe um sangue correndo nas veias, que tem uma genética... Poderia sempre ser esperado uma coisa assim, mas eu tinha tomado decisão e nunca tinha me envolvido nessa área, a não ser feito, por exemplo, eu fui o coordenador de todo o planejamento estratégico da cidade de Teutônia. Ou seja, se Teutônia alcançou o que alcançou, não digo que eu fui responsável, mas contribuí com isso, que coordenei o planejamento. Também de muitos dos últimos governos anteriores, de 20 anos para cá, eu fui aquele que fiz todo o programa de governo de muitos governos e todo o plano de governo de muitos dos governos lá da cidade de Teutônia, ajudei a fazer, contribuir nesse sentido. Então, não que eu estava totalmente fora, mas estava envolvido de forma indireta, mais técnica. E quando minha família ficou sabendo, e eu conversei com eles, logicamente, pedi conselho para eles também, antes de tomar uma decisão mais definitiva. Meu pai, ele depois de ser prefeito aqui em Estrela, ele se afastou um pouco da política. Ele elegeu o sucessor dele, e depois se afastou porque a política não fez bem
para empresas dele, porque ele se afastou das empresas e depois esse período que ele teve fora afetou muito as empresas, ou seja, as empresas pagaram um preço muito caro. A ausência dele. É a ausência dele. Com isso, ele criou uma certa resistência a questões políticas e coisa e tal, porque por causa disso e algumas outras coisas mais, porque parceiros daqui a pouco já não são mais parceiros, e a gente sabe essas coisas da política tudo, e com isso meu pai se afastou. Mas agora eu tenho que dizer publicamente isso, que eu nunca vi meu pai, né, tão motivado, empolgado novamente, né, vendo a perspectiva, vendo a possibilidade, porque meu pai é um homem muito com o pé no chão, né, ele 1 mais 1 para ele é 2, e vendo essa possibilidade diante das perspectivas, diante dos cálculos da votação, da possibilidade de votação que nós fizemos, pretendemos fazer, não apenas aqui no Vale do Taquari, mas fora do Vale também. Ou seja, diante dessa perspectiva, ele se empolgou muito, né? E viu a possibilidade de, quem sabe, um filho dele ser um sucessor dele na área de política e assim por diante. Então, estou muito feliz, porque toda a minha família, meus irmãos, meus pais, e todos eles estão bem envolvidos juntos. Eu né? percebo que você, Ricardo Wagner, você como pessoa, né, com a sua formação, você está bem, você está num bom momento, está com bom ânimo para Exatamente. fazer essa disputa e, eventualmente, enfrentar Brasília. Bem, exatamente isso aí. Ou seja, eu estou motivado para isso, ou seja, eu não estou indo lá por uma questão de interesse pessoal, exatamente. A minha função e toda a construção da minha vida, foi uma construção para agregar valor. Ou seja, não foi uma construção para mim, mas foi uma vida que agregou valor à sociedade, que agregou valor às pessoas que estavam comigo, que agregou valor às comunidades que estavam comigo, que agregou valor, né, às empresas onde eu estive. Ou seja, eu nunca construí uma coisa pessoal. E na mesma forma, hoje... Também não é neófito, né, Não Ricardo? sou. Não é neófito, é um homem de bastidor, exatamente. com vasta experiência em bastidores. Exatamente, bem isso aí. Então, o que eu quero é contribuir para a nossa nação, contribuir para o nosso Estado e, sobretudo, contribuir para a nossa região. E eu creio que nós temos muito para contribuir, para construir, né, como um futuro líder da nossa região, diante de toda a nossa nação, não apenas diante da própria região, mas saindo da região, para que a gente possa construir algo muito maior, que nós temos capacidade para construir aqui no Vale do Taquari e desenvolver ainda muito mais, tornar o Vale do Taquari muito mais próspero, muito mais sadio, né? E de uma forma muito mais, vamos dizer assim, atraente e com uma qualidade de vida ainda muito maior daquela que nós temos hoje. Muito bem, Ricardo Wagner, uma belíssima entrevista. Muito Queremos bom. lhe agradecer a gentileza, ter atendido o nosso convite, ter estado aqui conosco. Muito obrigado. Compartilhando dos seus pensamentos, de suas impressões sobre a situação do nosso Brasil, os nossos desafios e como que poderemos construir saídas e um futuro melhor para todos. Muito agradecido, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, queria agradecer aos ouvintes que estiveram conosco aí até agora, né? Foi um tempo longo, muitas vezes as pessoas não ficam com tanta paciência para escutar uma entrevista, uma conversa tão longa, mas quero agradecer aos ouvintes que estiveram ligados conosco, vocês aqui da Rádio Estúdio. Muito obrigado e até uma outra oportunidade para a gente continuar a nossa conversa, que tem muito para a gente falar.